Hoje é quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Estado aponta estabilidade nas internações. Vacinas protegem contra mutações. Governo anuncia alteração no processo de privatização da Corsã. Polícia Civil faz ação fiscalizatória e apreende bebidas e cigarros eletrônicos. Ação Narco Brasil. Redução do ICMS da energia elétrica. E ainda, importação do diesel. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começo hoje o jornal falando sobre previsão do tempo. A massa de ar quente que chega a Rio Grande do Sul, com chances de temporal em diversas cidades e em Venâncio Aires, poderá chegar a 45 milímetros no dia de hoje. A umidade varia em diversas cidades. Em Rio Grande, poderá chegar a 94% durante a tarde e em Dom Pedrito em 70%. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande terá uma tarde de muita nebulosidade e chuva. Durante a noite, o clima se mantém muito instável. Para hoje, calcula-se 20 milímetros de chuva. O vento estará mais forte, podendo chegar a 40 km por hora e diminuindo a sensação térmica. A umidade será muito alta, podendo chegar aos 94%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 11 graus a mínima. Tarde e noite chuvosa em São José do Norte. A chuva poderá chegar a 25 milímetros. O vento forte de até 40 km por hora e a alta umidade que nesta tarde chegará a 94%. São decorrentes de uma massa de ar quente que chega ao estado. A temperatura hoje fica entre 16 graus a máxima e 10 graus a mínima. Dom Pedrito também terá uma tarde e noite de chuva. Para hoje, calcula-se até 35 milímetros de chuva. Vento moderado na casa dos 26 km por hora e a umidade se estabelecendo nos 70% durante a tarde. À noite, ela deve aumentar e passará dos 80%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 10 graus a mínima. E em Camaquã, a chuva se estenderá da tarde até a noite, podendo chover até 25 milímetros no dia de hoje. Já o vento se manterá na casa dos 22 km por hora, e a umidade, que pela manhã estava muito alta, deve começar a cair aos poucos, chegando a 70% durante a noite. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 10 graus a mínima. Tarde e noite de muita chuva em Venâncio Aires. Para hoje, calcula-se até 45 milímetros de chuva. Vento baixo não passando de 21 km por hora e uma umidade que irá diminuir ao longo do dia, chegando a 58% no meio da tarde. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 10 graus a mínima. Vou falar agora sobre os dados atualizados da pandemia no Rio Grande do Sul. Nesta semana, o estado registrou um crescimento na média móvel de casos e internações por Covid-19. Embora o governo não tenha emitido novos alertas para as regiões de monitoramento da pandemia, a Secretaria da Saúde afirma que a situação ainda é delicada. Nesta semana, o governo do estado não emitiu avisos ou alertas para as 21 regiões no sistema de monitoramento da Covid-19. Os números das internações hospitalares estão estáveis em relação às últimas semanas. Os integrantes do gabinete alertaram para a necessidade de reforço no esquema vacinal. Para a secretária da Saúde, Arita Bergman, a vacinação é um fator de proteção individual e coletivo e tem relação direta com a redução do número de dias de internação.
assim como na diminuição de registros de óbitos. Segundo os números divulgados pelo Gabinete de Crise, a situação hospitalar no Rio Grande do Sul é de estabilidade no número de internados por Covid-19. Mesmo assim, o panorama é considerado delicado, em razão das taxas de ocupação da UTI. Dados atualizados da pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Na semana, a média móvel de casos confirmados aumentou 7,5. Com isso, a incidência semanal de casos no estado é de 217,8 por 100 mil habitantes. Na semana, o número de internados suspeitos e confirmados aumentou em 32, sendo um crescimento de 34 em leitos clínicos e uma redução de 2 em UTI. O número de internados em leitos clínicos suspeitos e confirmados é de 732, apresentando um aumento de 4,9% quando comparado à semana passada. O número de internados em UTIs suspeitos e confirmados é de 172, 1,1% inferior à semana passada. Foram incluídos 109 óbitos na semana, uma média de 15,6 por dia, representando uma redução de 13,5% em relação à média móvel de uma semana atrás. A taxa de ocupação hospitalar das UTIs adulto no Rio Grande do Sul é de 87,8%. Os status de vacinação: pelo menos uma dose, 87,7%. Esquema vacinal completo, 81,1%. E a dose de reforço, 56%. As vacinas contra a Covid-19 protegem mesmo diante das mutações dos vírus. Estudos apontam que a dose de reforço aumenta o nível de proteção contra a infecção. Um levantamento do Instituto Todos pela Saúde, com base na análise de mais de 150 mil testes PCR feitos em 5 estados e no Distrito Federal, mostrou que as duas novas sublinhagens do vírus, a BA.4 e BA.5, já são responsáveis por 93% dos casos aqui no Brasil. Apesar das novas variantes serem mais transmissíveis e também mais resistentes, as vacinas e a própria infecção prévia têm uma pequena proteção para a Ômicron. Mas estudos em andamento indicam que, mesmo diante das mutações, os imunizantes permanecem eficazes na proteção contra quadros graves, hospitalizações e morte pela doença. As análises indicam ainda que a dose de reforço aumenta significativamente o nível de proteção contra a infecção, que tende a diminuir após 6 meses. Segundo especialistas da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a efetividade das vacinas está relacionada à produção de anticorpos neutralizantes e específicos contra o coronavírus e à defesa do organismo com a ativação dos linfócitos ou células T. A Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, terá seu processo de privatização reformulado. O Executivo Gaúcho divulgou ontem a decisão da venda total da companhia. O governo do estado informou ontem a decisão de mudar o processo de privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã. A alteração na substituição do IPO de oferta de ações na Bolsa por uma venda total da companhia. A privatização quer garantir o cumprimento das metas do novo marco regulatório de saneamento básico, o que exigirá que investimentos sejam feitos, o que fugiria da capacidade atual da Corsã. A mudança no processo de privatização pretende atender os prazos que devem ser cumpridos para que os investimentos sejam estabelecidos junto à legislação federal que estabelece o marco regulatório do saneamento básico. Em caso de interposição de recursos no Tribunal de Contas do Estado, não seria mais possível concluir dentro das janelas de mercado pela modalidade de oferta de ações em bolsa, que segue normativas específicas da Comissão de Valores Mobiliários. O encaminhamento de novos esclarecimentos do TCE ou a interposição de recursos não permitiria, na janela atual, até o fim de julho, o lançamento da oferta pública.
Foi realizada ontem em Porto Alegre uma operação de fiscalização contra produtos falsificados e ilegais. Policiais civis fiscalizaram 2 comércios na capital. Confira agora os detalhes dessa ação. A Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor realizou ontem uma ação conjunta com a Receita Federal nos bairros São José e Humoitá, na capital. A ação visou coibir o comércio de produtos falsificados ou produtos que não constam com as prescrições legais. Os policiais civis fiscalizaram em 2 estabelecimentos comerciais. Nesta averiguação, apreenderam um revólver 38, caixas de bebidas alcoólicas que se encontravam em total desacordo com as normas legais. Elas também não tinham procedência lícita comprovada. Já os cigarros eletrônicos recentemente entraram em desacordo com as normas regulamentares vigentes, sendo proibidos pela Anvisa. As bebidas ilegais foram apreendidas em poder da Receita Federal para que se possa analisar sua regularidade fiscal. Os proprietários dos estabelecimentos poderão responder por delito contra as relações de consumo, podendo ter pena de até 5 anos de detenção. Também poderão responder por crime contra a propriedade industrial e também por contrabando. Encerrou na última semana a Operação Narco Brasil, que envolveu agentes de segurança de todos os estados, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Confira. A Operação Narco Brasil ocorreu no período do dia 27 de junho ao dia 6 de julho, nos 26 estados e no Distrito Federal. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação teve a participação das Secretarias de Segurança Pública, policiais civis, militares e rodoviária federal. No início da semana, a Polícia Civil destruiu aproximadamente 2 toneladas de drogas. Para a ação, foi realizado o transporte dos entorpecentes até uma empresa parceira do Estado para a queima das drogas. Os entorpecentes foram apreendidos durante a 2ª edição da Operação Narco Brasil, deflagrada em todo o país no período de 10 dias para o combate às drogas. Os agentes da Segurança Pública Gaúcha apreenderam mais de 2 toneladas de drogas e prendeu mais de 424 pessoas, além de 24 menores apreendidos. O Rio Grande do Sul empregou um efetivo de 4.541 agentes de segurança pública em 401 municípios. No estado, 144 armas e 2.570 munições foram apreendidas. Do total de mais de 50 toneladas de drogas apreendidas no país durante a operação. Pelo menos 17 estados e o Distrito Federal reduziram a cobrança do ICMS da energia elétrica. O Ministério de Minas e Energia estima queda de quase 20% das contas de luz. 20 dias após a sanção da lei federal que limita o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS da energia elétrica a 18%, assim como dos combustíveis e telecomunicações, o Distrito Federal e pelo menos 17 estados reduziram o tributo. Além da capital federal, as alterações foram registradas no Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e também Santa Catarina. O Ministério de Minas e Energia publicou qual deve ser o potencial de redução nas faturas de energia elétrica. Além da mudança do ICMS, a pasta levou em consideração um aporte que deve ser feito após a privatização da Eletrobras, com uma redução de 2,5% nas contas e uma queda de 5,5% por conta dos créditos de PIS e COFINS, que são os impostos federais. No cálculo, o Ministério de Minas e Energia levou em consideração uma casa que gasta em média R$ 150 com a conta de luz por mês.
Nesse caso, a redução média no país deve ser de 19,5%, com a fatura caindo para R$ 121. A maioria dos estados cobrava taxas de ICMS entre 25% e 30%. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível iniciou uma discussão com o objetivo de criar medidas para evitar o risco de abastecimento de diesel no Brasil. Após a fala do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, de que o Brasil só teria estoque de diesel suficiente para abastecer o país em até 50 dias sem necessitar de importação, a ANP iniciou uma discussão interna para criar novas medidas para tentar estabilizar os estoques dos combustíveis. Entre as ações estabelecidas estão 2 esboços de resoluções. Na primeira, a agência pretende regulamentar a manutenção de estoque de combustíveis líquidos, de gás liquefeito de petróleo e de combustíveis de aviação. Na segunda, a ANP quer determinar os procedimentos para a formação de estoques. O texto explicou que, para esta segunda determinação, o estoque criado seria o equivalente a 9 dias do volume comercializado no mesmo mês do ano anterior. Informou ainda que o abastecimento de diesel e dos demais derivados de petróleo está regular no país. Segundo o órgão, a atitude tomada pela agência de iniciar um debate sobre os estoques é para atuar de forma preventiva contra a escassez. Mas no atual momento, uma das principais medidas pensadas pela ANP para garantir o combustível utilizado em caminhões é a intensificação da importação do diesel da Rússia. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Ricardo França, o Brasil comprará o quanto puder de diesel russo e afirmou ainda que os negócios com o país estão sendo fechados e o combustível deve chegar em breve ao país. A medida tanto da Agência Nacional do Petróleo quanto do governo federal é uma aposta para reduzir o custo do combustível, que não teve no preço final o mesmo impacto que a gasolina e o etanol após a redução do ICMS. O Tribunal de Contas da União reafirmou a segurança do processo eleitoral brasileiro. Segundo a Corte, não foram identificados até o momento riscos relevantes à realização das eleições em 2022. O ministro Bruno Dantas declarou em seu voto que o TSE tem se esmerado em aperfeiçoar a segurança interna do processo eleitoral. Elogiou medidas recentes adotadas pela Justiça Eleitoral, como a ampliação da abrangência da auditoria de integridade das urnas, de 90 para 648 aparelhos, e destacou os diversos planos de contingência que oferecem proteção à votação. Os técnicos do TCU identificaram 15 diferentes tipos de planos de contingência formulados pelo TSE e que apresentam alcance nacional, envolvendo todas as fases do processo eleitoral. De acordo com os achados da auditoria da Corte, o TCE tem planos de contingências que oferecem proteção aos processos críticos na eleição, de forma a não permitir a interrupção das atividades em caso de incidentes graves, falhas ou desastres, ou ainda assegurar a sua retomada em tempo hábil, a não prejudicar o resultado das eleições. De acordo com a Corte, há planos para prevenir, detectar, obstruir e neutralizar ações adversas que constituem ameaça à salvaguarda das áreas e instalações, pessoas, patrimônio e informações. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, a agenda dos pastores e todos os programas do Sala de Entrevistas. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.